Então vamos lá. Qual foi a ideia do tema? Por que a gente chegou nesse tema? Eu tive uma paciente que me questionou muito, não só uma paciente que já me questionou, como uma pessoa que eu vi que Uhum, usou uma das formas mais práticas e mais rápidas para emagrecimento. E aí uhum, que eu percebi que uma das formas de mais rápido de emagrecimento, na minha opinião, poderia ter uma intervenção muito grande em relação a um processo de saúde, qualidade de vida. Então veio essa ideia de trazer esse tema para a gente abordar e trazer um pouco nossa opinião em relação a isso. Né? A gente vai trazer alguns dados, algumas questões, alguns relatos, né? Eu posso uhum. compartilhar com vocês isso. E a gente vai sinalizar 5 formas que a gente vê que tem muita evidência, no caso, tem muita. É muito significativo para muitas pessoas para esse processo de emagrecimento. E a gente colocou perder peso, é bem importante falar isso, porque já falou sobre a questão de emagrecimento, a diferença de perder peso e emagrecimento. Emagrecimento é muito naquela visão de um emagrecimento mais saudável, construção de hábitos, né? Hábitos alimentares, hábitos de exercício físico, hábitos de vida, de sono, etc, etc. E a perda de peso já vê como essa situação de que você faz qualquer coisa para um estético, para um corpo ideal. Na sua cabeça é ideal. E você faz qualquer coisa ao ponto de não medir esforços e não medir as consequências disso, né? E aí eu vou falar, Vani, as 5 formas, Sim, e aí a gente vai comentando, né? pronto, A gente ótimo. finalizou as cirurgias, tem as cirurgias bariátricas, Uhum. e tem, no caso, os remédios, que são bem utilizados. Remédios que são utilizados para outros fins e que muitas vezes provocam esse processo de emagrecimento de forma forçada, eu vejo no sentido de mecanismo, né, de fisiológico, de forma forçada. Cirurgias estéticas, as famosas cirurgias estéticas, né, que todo mundo já Uhum. conhece, a gente vai citar quais são. As dietas restritivas, as dietas restritivas, e ainda coloco mais algumas situações aqui, que é os laxantes, famosos laxantes, e também sobre o balão gástrico. Não sei se alguém já ouviu falar sobre balão gástrico. É um procedimento cirúrgico, mas é totalmente diferente das bariátricas, da cirurgia bariátrica. Então, a gente vai falar sobre essas formas de emagrecer de forma rápida. E também a gente queria saber de vocês, qual a opinião de vocês em relação a essas formas de emagrecimento. Se vocês, ou de perda de peso, vocês acham que ela é válida, se vocês já pensaram já passaram na cabeça de vocês. Eu fiz até uma enquete no meu Instagram perguntando isso. Teve gente que já fez bariátrica, teve gente que já pensou em fazer e não fez, teve gente que não se arrependeu, teve gente que já usou muito remédio, já ouvi muito de remédio, né, de achar que é fórmula mágica. A de laxante não teve ninguém na caixa, mas quando o Vânia até comentou comigo, eu falei, nossa, realmente já teve gente que usou muito laxante. Já existe até uma resenha, Vânia, que eu lembrei que agora, da internet de uma mulher que fez um negócio lá, uma vitamina, um suco laxativo, que o povo tava morrendo já com esse suco laxativo, que Nossa. ficava só no banheiro. Não sei se eu comentei um pouco sobre isso. Tem um Não. tempo que tava aí. Aí lançaram esse suco laxativo aí no final do ano. Aí tem gente que passou o ano virado no banheiro. Nossa, já pensou? Meu Deus. Foi, gente, que tristeza. Então, a Demais. gente pode começar. Bora falar sobre a bariátrica, então? Bora, mas assim, né? Até antes da gente falar sobre essas alternativas que as pessoas utilizam para perder peso, é importante também a gente lembrar que obesidade é uma doença séria, grave, e ela é consequência de hábitos não saudáveis que a pessoa desenvolveu no decorrer do dia, da vida, do dia não, da vida. Então, ninguém fica obeso também da noite para o dia. Ninguém chega ao estágio de obesidade mórbida, obesidade grau 3, da noite para o dia ou de um ano para o outro. Então, são várias coisas que acontecem, são vários fatores que podem levar ao indivíduo desenvolver aí essa obesidade. E esses procedimentos que a gente vai falar, alguns
dá muito certo, tá? Traz resultado. E a grande questão não é o resultado que ele vai trazer no primeiro momento que você faz, mas é o quanto você consegue manter esse resultado que você conseguiu a partir desse procedimento, a partir dessa escolha que você fez, porque são procedimentos que são escolhas. E quando a gente fala da cirurgia bariátrica, ela tem uma recomendação, um critério específico para ser realizada, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Tem ali um critério específico, não é para todo mundo. E esses critérios ele vai envolver também questões da sua saúde, porque por ser uma cirurgia também oferece riscos, como outros procedimentos cirúrgicos também. E a grande, talvez, preocupação, né, dos profissionais de saúde quando os pacientes procuram o procedimento cirúrgico, a bariátrica no caso, é o preparo que as pessoas têm para se submeter a um procedimento como esse, tão invasivo. E eu percebo nos meus pacientes, quando eles falam, alguns que estão aí em um grau de obesidade maior, quando eles falam sobre a possibilidade da bariátrica, eu percebo uma ansiedade muito grande em ter o resultado logo, né? Então, primeiro é importante a gente pensar também quais são os motivos hoje que fazem vocês buscarem essas alternativas, que fazem vocês pensarem em um procedimento estético, que fazem vocês pensarem em tomar um medicamento, em fazer uma cirurgia, e isso também requer custos também. A cirurgia bariátrica hoje ela está variando em torno de 25 mil, 30 mil reais, a depender do local onde você vai realizar. E não é um investimento pouco, digamos assim. É, Fora que você vai ficar ali, o pós-operatório também é algo muito delicado. Só que muitas pessoas elas não pensam sobre essas coisas. Elas não param para poder analisar, para avaliar direitinho os prós e os contras, porque ela está muito ansiosa por ter aquele corpo que ela tanto deseja. E às vezes essa ansiedade, essa emoção, faz com que ela busque e só enxergue o lado bom, só enxergue o que vem de positivo, saldo positivo. Ela não consegue visualizar outras possibilidades e também não consegue pensar um pouco mais sobre os riscos, sobre os contras, sobre será que não poderia fazer outras coisas antes de submeter à cirurgia? Será que teria outro caminho? Qual seria a outra forma? Então elas não param muito para poder pensar sobre isso. Porque elas, no geral, isso é no geral, não é a regra, tá, gente? Tenho pacientes também que submeteram à cirurgia, que correu tudo certo, tudo bem, e precisava mesmo, e conseguiram ali ter um respaldo psicológico bastante favorável para fazer a cirurgia. E foram pessoas que já tentaram de todas as formas que ele poderia. Não todas as formas que existem, porque também a gente precisa entender que existe uma limitação, às vezes, por parte da pessoa, na sua condição, que limita mesmo, que vai trazer para ela algumas restrições. Então, ela havia tentado já os caminhos que eram possíveis para ela, e aí, quando não tinha mais o que ela poderia fazer, foi que ela se submeteu a cirurgia bariátrica, tudo certo. Então, estou falando para vocês aqui, tipo, de pessoas diferentes. Aquela que pode dar muito certo e aquela também que está envolvida nas suas emoções e vai agir ali mesmo pensando só no que vem de bom. Não para poder pensar. Mas fala um pouquinho aí, então, Rai, também pra gente o que é essa cirurgia bariátrica, porque muita gente não sabe como é a cirurgia bariátrica, o que precisa, como é o pós-operatório, sabe que é uma cirurgia, mas não tem exatamente uma clareza. É isso que eu ia falar. Como é que isso, como é que a pessoa ela sabe qual a ideia que ela tem de quando ela precisa realmente de uma bariátrica? Tu falou certo, você precisa passar por algumas formas, não todas, só aquela possível diante da sua condição, mas é necessário que passe por essa experiência. De antemão, existem alguns pré-requisitos, que é a pessoa que está autorizada a fazer a bariátrica, ela tem que ter, pelo menos em questão do IMC, grau 3, obesidade grau 3, e algumas comorbidades associadas,
do tipo diabetes, síndrome metabólica, não, diabetes, hipertensão, alguma doença patológica mais agressiva, tipo uma doença renal abaixo do fígado. Então, muitas vezes é provocado por esse excesso de peso. E a cirurgia bariátrica, ela também pode trazer um pós, né, um ponto positivo para essas doenças também, não é só para eliminação de peso. Não, eu tô falando o porquê a cirurgia também pode ser bom, tá, gente? Mas eu Sim. vou falar minha opinião sobre isso. Também pacientes que estão na obesidade grau 2, grau 4, né? Mesmo tendo comorbidade ou não, podem fazer, porque já existe uma situação aí que a pessoa já está com tanto excesso de peso, que está associado com ansiedade, associado com outras questões emocionais. Então, às vezes, até essa proposta do próprio psicólogo, né? Eu acredito que da equipe de bariátrica também já atende nessa questão de você trabalhar essa questão da ansiedade associada com a bariátrica para melhorar isso. E, gente, existem vários tipos de bariátrica, né? Tem umas que são mais invasivas no sentido de ter a retirada mesmo do órgão, praticamente todo, fica só 10%. Não, tem uma que pinça, no caso, o estômago, e deixa 10% da extensão do estômago. Tem uma que Liberado. se chama bypass, e a outra que é slim, que no caso a bypass é essa. Você pinça mais o estômago, tira a maior parte desse estômago. Onde essa parte do estômago ela tem as funções, tem várias funções hormonais. Eu não vou ficar entrando nessa parte, né? Deixar aqui. Mas, e tem uma, no caso, ela desconecta o intestino nessa outra parte para colocar nos 10% que restou. Então o estômago fica assim, ó, gente, pequenininho. Quando o alimento entra, ele vai praticamente direto pro intestino. E aí existe a outra, a slim, que no caso você tira realmente o estômago. Você só não pinça, não. Você tira o estômago. Aí fica só uma lastrinha assim, realmente vai todo direto pro intestino. Então, são cirurgias que realmente traz uma totalmente uma. Hoje em dia, na verdade, é chamada de bariátrica e metabólica, porque traz realmente uma mudança fisiológica, tanto na parte do organismo como na parte de metabolismo também. Então, muitas pessoas, em relação ao pós-operatório, né? Existe no primeiro mês uma dieta mais restritiva, de consistência diferente, líquida, semilíquida, pastosa. Então, é um mês bem delicado. Depois vai existir algumas restrições a depender da cirurgia, por conta da absorção de nutrientes e tudo mais. Então, assim, existem vários pormenores que são provocados pela cirurgia, que é importante a gente, quem tiver a fim de fazer, começar a analisar e procurar orientação de profissional enquanto a isso. Certo? E também salientar aqui, você vai ficar a vida toda sendo supervisionado por uma equipe multidisciplinar. É de extrema importância. Em termos de nutrição, por exemplo, você vai ficar muitas vezes refém de uma suplementação, é necessário, porque não existe absorção da mesma forma. Então, assim, é uma cirurgia que demanda muitos critérios, é um valor alto, como um preço alto, um custo muito alto. Então, assim, tem o pós, a questão da eliminação de peso, pode haver um melhoramento das suas patologias associadas, mas, gente, é pra vida toda. Você não vai ser tudo que você. Sabe aquelas coisas muitas vezes que você sempre amou comer? Nem tudo você vai poder comer. Então tem que ser uma coisa muito pensada. Você tem que pensar, até no psicólogo mesmo, se for pensar até antes. Procurar um psicólogo se você estiver com essa questão da ansiedade. E aí procurar, vem cá. Aí vocês vão analisar juntos, né, Vani? Analisa. Gente, você está disposto a tirar da sua vida tal alimento? Você está disposto a tirar da sua vida tal coisa? Está disposto? E não é nem a parte do alimento, sabe? Porque acho que a parte da vontade de algum alimento que você gosta, a gente vai trabalhando, vai superando. Mas um outro problema que acontece com os pacientes com metastásia bariátrica é desenvolver algumas questões psicológicas com relação à sua imagem corporal. É da pessoa não conseguir aceitar aquele novo corpo. Isso acontece, por incrível que pareça. Ela não conseguir lidar com. Tem pessoas que têm dificuldade de lidar com a magreza, porque ela foi a vida inteira cheinha. E essa mudança é tão brusca, abrupta, né? Assim, tão rápida,
que ela tem dificuldade de lidar com aquilo tudo, de ressignificar esse guarda-roupa dela. E isso também traz muita ansiedade, isso também leva a desenvolver, às vezes, ao que a gente chama na psicologia de distorção cognitiva da imagem corporal. Então, é uma questão bem delicada e que precisa ter ser dado, assim, o máximo de atenção para isso. Então, antes das pessoas pensarem, quando o paciente chega, eu quero fazer já a bariátrica, eu tento primeiro buscar no histórico dele, o que ele já tentou fazer, vamos pensar aqui mais um pouquinho junto, vamos entender esse desejo pela bariátrica, de onde vem exatamente, né, os motivos pelos quais você está levando você a fazer essa escolha, para que ele tenha ciência disso tudo. Porque pensa aí, você tem vontade de comer alimento, você não pode, e você tem algo que justifica por que você não pode. E você não dá nem o direito de você falar assim, ó, é porque eu tô com vontade e eu não quero responder a minha vontade. Você perde até o direito de identificar, de escolher entre a fome física e emocional. Não dá, você precisa seguir aquilo ali e pronto, é para a vida inteira mesmo. Mas a questão quando você para poder olhar para o teu corpo e você tem dificuldade de aceitar esse corpo, você tem dificuldade de viver normalmente como você vivia antes, é algo muito delicado. Então, eu volto até um tema que a gente falou logo no início, sobre fazer as pazes com o seu corpo, que é algo que precisa acontecer antes de você emagrecer. Não esperar emagrecer para cuidar do teu corpo, para fazer as pazes com ele. Ou não esperar fazer um procedimento para você ver seu corpo. Não acho que o seu corpo deve ser amado só se ele for magro. O seu corpo deve ser amado porque você habita nele. Independente do peso que você tenha hoje, do número na balança que ele ocupe. Mas é o corpo que você tem. Eu falo que a gente não vai trocar de corpo. Não vai, eu quero voltar ao corpo de antes. Não vai voltar ao corpo de antes e nem vai trocar um corpo, é um corpo diferente e trocar aqui. Como se fosse algo que a gente pudesse parafusar o pescoço e encaixar outro corpo. Não é isso que vai acontecer. Você pode encontrar a sua melhor versão. Seu corpo, ele pode ter uma versão melhor do que a que você já teve, inclusive, que você achava que era ótimo. Ele pode ter uma versão melhor. Então, o que a gente pode fazer é moldar o nosso corpo. O que a gente pode fazer é moldar. Isso não tem, isso é muito possível. Mas a gente precisa desenvolver algumas habilidades que a gente falou até em lives passadas para que isso aconteça. Então, é uma cirurgia que a gente não vai se aprofundar aqui sobre como ela acontece, né, sobre os prós e os contras diretamente, porque não é o foco da live hoje, mas a gente pode até falar futuramente, né, Rai? Só sobre a bariátrica, se vocês quiserem, inclusive, quem tiver interesse sobre esse tema especificamente, manda pra gente, já em direct, fala pra gente, e a gente vai pensar com carinho em se aprofundar sobre isso. Mas a gente não vai se aprofundar hoje, porque tem outras alternativas que a gente quer trazer aqui, outras formas, que é muito usado, né? A gente até encontrou em uma pesquisa dos 10 métodos mais usados no Brasil para perder peso rápido. E aí, eu não sei se Rai vai entrar nesse segundo agora. Você vai entrar no segundo, que é o mais usado, Rai? Você quer pontuar alguma coisa da bariátrica ainda? Eu só vou pontuar, aí você inicia esse segundo e eu vou e comento também junto, tá bom? Tá eu só bom. vou pontuar essa questão da importância que o Vani falou do corpo, que é importante, porque a gente fica com o corpo flácido, né, gente? Depois, porque é como se fosse que você tá na gestação. Imagine você na gestação, sua barriga fica lá na frente, e aí você tira o bebê, tira um excesso ali, que é o neném, e aí você fica flácida. É a mesma coisa a barriga. Então, é uma questão que acaba que você quer melhorar uma questão e vem outra. Que é de você não se achar tão bonita assim. Você pensava, caiu na expectativa que você ia ficar melhor e você não vai ficar melhor por conta dessa questão. Aí vem outra cirurgia. Aí acaba que a outra cirurgia também não resolve. Então, tem que trabalhar realmente o psicológico, você aceitar do jeito que você é. Não ficar esperando cirurgia após cirurgia para você saber que é o de fato o melhor para você. E antes, já é dito que você tem que ter pelo menos 2 anos tentando das outras formas que a gente falou, das outras formas que você achar que dentro da sua possibilidade dá para fazer,
Se durante 2 anos você não conseguir, aí sim, entre os profissionais, né, é dito que já dá para autorizar a questão da bariátrica. Só isso, viu? Só isso para finalizar. Então, nessa pesquisa que a gente estava lendo, o primeiro método mais utilizado no Brasil para emagrecer são os procedimentos estéticos, que não entra só, né, não entra só uma cirurgia plástica, né, mas vários procedimentos estéticos, né, que a gente vê hoje que está tão no auge, né, tão usado assim. E mais uma vez eu volto a dizer isso, a busca incessante pelo corpo perfeito, que leva as pessoas a buscar tantos procedimentos estéticos, está muito vinculada a uma ansiedade, por querer logo, por querer o resultado imediato, por querer algo novo, por querer trocar o corpo, mudar o corpo. Essa semana eu estava assistindo uma reportagem sobre as ações mais, assim, exageradas das pessoas com relação ao seu próprio corpo. E nessa reportagem mostrava uma pessoa, né, uma mulher jovem, ela tem seus 25 anos de idade, e ela transformou o corpo dela igual ao corpo da Barbie. Mas o corpo todo, de cabelo, formato do rosto, formato do corpo, cor dos olhos, formato da sobrancelha, nariz. Ela fez várias cirurgias, vários procedimentos, e aí ela somou ali e deu mais de 250 mil o valor total das cirurgias que ela já fez de mudança no corpo dela, para chegar àquele ponto, né, que ela acha que é da Barbie, e mesmo assim ela não está satisfeita, gente. Olha pra isso. Ela não está satisfeita. Ela quer afinar mais a cintura, é, ela quer aumentar um pouco mais a mama, porque não está exagerada, né? Tá legal, ela não tá. Só que ela tá num caminho, né, de acordo com o que ela relatou pro repórter, né? E eu tô falando aqui a interpretação que eu tive da fala dela. Ela tá num caminho de que falta pouquinho para perder a mão. E foi até um relato da mãe dela como preocupação, que a mãe dela disse que tem medo de que ela perca a mão, que até o momento deu certo, né, ocorreu tudo bem, as cirurgias, ok, mas ela tem medo de que em algum momento ela exagere, passe do ponto e tenha aí um prejuízo na sua vida, né, porque a gente sabe que isso pode acontecer. Então, por que isso acontece, né? Porque as pessoas buscam tantos procedimentos estéticos e elas nunca estão satisfeitas. Você consegue pensar um pouquinho sobre por que isso acontece? Por que o ser humano, deixa eu pensar de um modo geral aqui, por que o ser humano está sempre em busca de algo? Tô sempre buscando alguma coisa, mas parece que nunca está satisfeito. Parece que nunca está bom. E a gente busca algo, tem um desejo, realiza, existe outro. Tem um desejo, realiza, existe outro. E com o corpo, a gente corre esse risco também de não parar, de seguir, seguir, seguir e não parar. Isso é muito perigoso, porque a gente está colocando a nossa vida em risco. E quando eu vi naquela reportagem, aquela jovem, uma jovem bela, e ela disse que a fala dela estava dizendo isso, gente, que ela se olha no espelho, mas ela sente que está faltando algo. Só que esse algo que ela diz que está faltando está dentro dela, entende? É algo muito interior. Então, de novo, a gente vai ter que falar um pouquinho também de autoconhecimento, de fazer as pazes com o corpo, justamente por isso. Porque assim, quando você não melhora a sua relação com o seu corpo, quando você não melhora a sua relação com o alimento, a sua relação com o seu propósito de vida, com o objetivo que você tem com relação ao seu corpo, nenhum procedimento vai preencher essa falta, esse desejo incansável por algo que nem às vezes nem vocês mais sabem o que é. Ela achava que era Barbie, ela já está igual a Barbie. Mas agora que ela ficou igual a Barbie, digamos assim, igual a boneca, né? Ela disse que quer afinar mais a cintura. Entende? Ela disse que está faltando, que ela pensa. São coisas que podem ultrapassar aí alguns limites. Claro que eu trouxe aqui o extremo da parte estética, mas a gente sabe que não é só isso, existem outros procedimentos estéticos aí, massagem, uso de aparelhos, uso de
gel redutor, cintas moderadoras, tudo. E as pessoas usam isso como forma de diminuir o peso, de emagrecimento, de mudar o corpo, de transformar mesmo o corpo, quando na verdade todos esses procedimentos eles funcionam enquanto você está fazendo. Depois que você sai lá, eu falo o que eu já fiz, viu, gente? E faz. Você faz uma. E não é assim que a moderadora não é para emagrecer. Então as pessoas distorcem a função do objeto. O nome dela já diz, é para modelar enquanto você usa. Que isso fique claro. Ela não vai diminuir a cintura e depois tirar para si com a cinturinha assim. Não vai, é enquanto você usa. E quando você usa, ótimo. Você põe uma roupa, um vestido, a cinturinha está ali modelada. Você não perdeu a gordura daquela região abdominal, você não perdeu. Pode até reduzir naquele momento ou por um período específico as medidas, mas não vai ficar sempre assim, entende? Porque o que vai fazer você realmente reduzir obesidade adiposo, reduzir de fato essa gordura e você ficar aí com o formato do corpo mais bonito, ao seu ver, né, aos olhos de quem está aí oficial, está observando, é justamente a reeducação alimentar e exercício físico. Não tenho, esse é o caminho mais saudável, que não tem risco nenhum para a sua saúde. Todo procedimento estético que você vai fazer pode ser válido? Pode. Pode ajudar a melhorar a sua autoestima? Sim, pode ajudar a melhorar a autoestima. Porque a autoestima vai envolver várias coisas ao nosso redor. Mas não vai resolver 100%. Ou não vai resolver por muito tempo se você não estiver aí bem preparado emocionalmente para lidar com isso. Pode funcionar por um tempo específico também. Às vezes a pessoa faz ali eu não sei nem falar o nome, Rai. Criolipólise, como é o nome? É um procedimento que funciona? É legal? Sim, é legal. Mas para ele dar certo por muito tempo, você acha que é só fazer o procedimento ali? Se você não fizer uma boa alimentação, se você não fizer exercício físico, não vai surtir efeito por muito tempo. Hoje, Gigi, para você, que eu tive paciente que fez criolipólise antes de chegar até mim, né, para fazer uma consulta, e ela falou relatando isso, eu gastei tanto dinheiro e não deu nada, não deu certo, porque eu não comecei, eu devia ter começado com a nutrição antes, depois, ou então durante, eu fazer o tratamento estético, que eu não acho ruim, assim, quando não é tão invasivo, quando não é invasivo, eu acho que pode valer a pena a massagem e tal, mas se você associar, tanto que as massoterapeutas, digamos, elas falam que é interessante você fazer a modeladora fazendo exercício físico. Então, você faz exercício físico, faz modelador, faz exercício físico, para ir modelando, de fato, junto com o estímulo muscular. É importante. Ô, Vani, uma coisa que Samara falou que eu achei interessante, que aí eu vou te dizer em relação até aos padrões de beleza, ela botou assim, é igual as modelos brasileiras. Estão fazendo cirurgias e procedimentos que estão ficando uma a cada outra. É justamente a questão do padrão. Eu vejo vendo realmente isso das blogueiras, principalmente aquela cirurgia. A harmonização facial, o pessoal tá fazendo muito também, né? Assim, aumento dos lábios, diminuição da bichectomia, redução da bochecha. Então, assim, que são procedimentos mais acessíveis, inclusive, em termos de valores, assim, comparado a uma cirurgia plástica, são mais acessíveis. E, gente, tá bem assustador isso, viu? Porque isso que a Samara falou tá ficando mesmo uma cara da outra. Eu acompanho algumas blogueiras fitness, e aí elas começaram a entrar mesmo nessa onda, porque isso parece que tá no auge agora, né? A harmonização facial. Elas começaram a fazer isso. E às vezes eu olho pra cara de uma e olho pra cara de outra, parece que eu já é uma pessoa, porque tá tudo com as bocas assim, com as bochechas assim, a sobrancelha, todo mundo assim, né? Maquiada. Não tem nada contra, viu, gente? Acho lindo, inclusive, a sobrancelha maquiada, né? Se eu puder deixar a minha assim também, muito tempo eu deixava puxadinho assim, então é uso de botox em excesso. Mas o que eu quero trazer para vocês é que qualquer procedimento que vocês façam, qualquer alternativa que vocês escolham, que seja de uma forma consciente, que sejam cuidadosos, que vocês consigam olhar para a sua saúde, mas que não deixem
de seguir num caminho que é o mais saudável, que ainda é buscar uma boa alimentação, atividade física, dormir bem, se relacionar bem. Isso está na base, gente. São os pilares básicos para a gente ter uma vida melhor, tanto física quanto mental, quanto espiritual. E sobre a questão de autoconhecimento, entender o seu histórico, né? Sim, Sempre. Entender o seu histórico, de onde você veio, quais são as questões. Tem uma coisa que eu estava até comentando, teve uma reunião do Missão Saúde em Casa que eu estava tendo, e eu falei pro pessoal na hora, falei assim, ó, gente, a primeira coisa que você tem que fazer é você pegar, analisar todas as áreas da sua vida e você ver o nível de satisfação dessas áreas da sua vida. Eu não sei se eu comentei na outra live. Nível de satisfação da área da sua vida. Aí você vê o nível de satisfação e quanto essas áreas interferem na questão alimentar, na sua determinação, no seu querer fazer esse físico, e tudo, em todo o restante para você buscar um bom hábito. O que, que essa área pode interferir? E aí você observa o nível de satisfação e busca a solução. Então, assim, é para você ver, não tem nada a ver com tratamento estético, nada a ver com parte cirúrgica, nada a ver com laxante, nada a ver com remédio. É coisa de sua mesmo particular. É uma coisa que não é uma coisa padrão. É uma coisa sua, em particular.